Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, a gente vai estar lendo aqui o capítulo 27, a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo que está aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra e assim a gente vem colocá-la em prática em nossas vidas, para haver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1, que fala assim. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre do perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A gente vem estudando que Saul o tempo todo está perseguindo Davi. Ok? Por ciúmes, por inveja, está querendo destruir a vida de Davi. Mas a gente sabe também que Saul é povo de Davi. Ou seja, Saul era rei de Israel, Davi era de Israel. Então, dentro da família ali de Israel, estava havendo uma perseguição, porque estava havendo um ciúme, estava havendo uma inveja ali dentro da família, coisa que não pode existir. Entende? E Deus quer que a gente aprenda disso aqui. Às vezes, no seu processo com Deus, de cura e libertação, no seu desenvolvimento, no seu preparo para você viver os planos do Senhor, será necessário se refugiar em terras que não são do seu povo. Aqui onde Davi se refugiou, se a gente fosse ver a grosso modo, os filisteus eram inimigos dos israelitas. Ok? Porém, os filisteus conheciam a fama de Davi. Os filisteus sabiam quem era Davi, sabiam o que ele podia fazer e sabiam quem andava com ele, que era Deus. Que Davi carregava a presença de Deus. Então, todo lugar que Davi chegava, toda guerra que Davi lutava, ele vencia, porque a presença de Deus estava com ele. Então, por mais que ali, aquele povo ali, os filisteus, fossem um povo diferente do povo de Deus, do povo de Israel, fosse um povo estranho, Davi encontrou abrigo e refúgio nesse povo estranho. Então, na sua vida não é diferente. Muitas das vezes, Deus vai permitir que você saia da sua terra e da sua parentela, que Ele vai te direcionar a uma outra terra, a qual você vai ficar um tempo para se refugiar da perseguição que você está sofrendo. Entende? Então, muitas das vezes, Deus usa dessa estratégia para você não desistir no meio do caminho. Porque a gente sabe que todo aquele que decide fazer a vontade de Deus, todo aquele que decide viver os planos do Senhor, todo aquele que decide querer viver as promessas de Deus e os milagres de Deus, a gente sabe que nós somos perseguidos. Isso é um fato. Isso é algo que sempre vai acontecer. Entende? Só que tem aquelas pessoas que são mais perseguidas do que outras, devido à entrega que dá ao Senhor e devido ao chamado que Deus tem para a vida dela. Entende? Mas no decorrer do seu processo, Deus vai às vezes tirar você de perto de pessoas que são queridas para ti de alguma forma, ou perto de pessoas que são seus parentes, ou perto de pessoas que têm um vínculo com você emocional de alguma forma,
mas que por algum motivo, ok? Entrou entre vocês uma erva daninha, vamos colocar assim, entrou em vocês uma semente de inveja, uma semente de ciúmes, que era a mesma coisa que Saul estava ali de Davi, entende? E por esse motivo, para essa situação não desgastar você, não tirar você dos propósitos de Deus para sua vida, ele vai te puxar para trás, como se ele estivesse te tirando do lugar, para te esconder em terras estranhas que poderia ser um inimigo seu. Entende? Então, o que a gente precisa aprender dessa situação aqui? Que tudo na nossa vida, no nosso processo, precisamos aprender a confiar e a depender de Deus 100%. Porque Deus tem um modo estratégico de trabalhar que a gente não entende. Porque se a gente for tentar puxar na lógica, se a gente for tentar entender como Deus trabalha, a gente vai pirar. A gente não vai conseguir entender. Entende? Por quê? Porque muitas das vezes Deus vai usar de situações desfavoráveis, de situações improváveis, para colocar você, para a pessoa que está te perseguindo, não ir até você. A própria história que está falando. Saul, quando soube que Davi estava em Gate, na terra dos filisteus, ele parou a perseguição. Porque os filisteus é inimigo de Israel. Então ele sabia que se ele adentrasse em terra inimiga, ele ia estar comprando uma briga para ele, de uma guerra que ele não estava em condições de entrar naquele momento. Então Davi encontrou refúgio, encontrou abrigo no inimigo do povo. Entende? E muitas das vezes é assim na nossa vida. A gente encontra abrigo e refúgio em lugares improváveis que, a princípio, aquele lugar ali seria um inimigo teu. E às vezes o inimigo, o estranho, te estende mais a mão do que aquele que deveria te estender a mão. Aquele que deveria estar perto de você, aquele que deveria te proteger, aquele que deveria te amar, aquele que deveria ter com você uma consideração. Entende? Pelo fato de te conhecer, pelo fato de ser o mesmo povo, pelo fato de ser a mesma família, ou ser um amigo próximo. Mas o lugar que você está, se você continuar, pode ser que você deteriore, você se perca. E Deus não tem isso para ti. Então Ele vai tirar você de perto de pessoas, de lugares que te atingem de alguma maneira, que deterioram você, que defraudam você. Vai te afastar para te refugiar, para você se recuperar. Então, por isso que o seu relacionamento com Deus tem que estar 100%. Porque o que protege você do mal é o teu relacionamento com Deus. Então, você tendo um relacionamento com Ele, o que vai acontecer? Deus pode te colocar em qualquer lugar, até na terra do teu inimigo. Te refugiar lá dentro. O teu inimigo não vai tocar em você. Justamente porque você carrega a presença dEle. E a gente só pode carregar a presença de Deus tendo um relacionamento com Ele. Tendo intimidade com Ele, buscando a Ele, priorizando a Ele. Entende? Por isso que Deus fala na palavra o tempo todo, para a gente confiar nele e depender dele. Porque muitas das vezes Deus vai usar de estranhos ou de pessoas que são contra o que você exerce, para ajudar você a se fortalecer naquele lugar, naquele ambiente, para poder você continuar a sua trajetória, a sua caminhada até os propósitos de Deus para a tua vida. Mas por que Deus faz isso? Porque aonde Deus te coloca, se aquele lugar em que Deus te colocou, ok? Tiver pessoas ali que sabem quem você é, sabem qual é a função que você exerce, e sabem que Deus está contigo, ela não vai te tocar. Ela não vai fazer nada contra você. Porque ela sabe que sobre a vida dela vai vir a mão de Deus. Então, muitas das vezes, Deus nos refugia em lugares improváveis, que nós estaremos seguros lá, do que deixar a gente perto de pessoas que nos conhecem, mas por algum motivo desenvolveu uma rixa com você. Entende?
Então precisamos confiar 100% em Deus, estar com o nosso relacionamento com Ele em dia, para a gente ser filhos obedientes. E mesmo que a gente não entenda a situação, mesmo que a gente não veja lógica na situação, que a gente obedeça. Para a gente poder continuar na trajetória em direção aos planos e promessas de Deus para a nossa vida. Entende? Quando nós obedecemos ao Senhor, nós vamos de encontro a tudo que Ele tem para nós. Mas quando nós questionamos e nós desobedecemos, as portas se fecham e a gente fica parado no mesmo lugar. E aquela proteção que antes existia, começa a deixar de existir. Porque você está em desobediência ao Senhor. Então começa você, sem perceber, a dar legalidade para o inferno atuar na tua vida. Porque você está sem a blindagem de Deus. Então o que garante de você não esmorecer, de você não cair, do inimigo não chegar até ti, é o teu relacionamento com Deus. Entende? Porque Ele nos blinda de todo o mal. E não fica uma brechazinha para o inimigo querer fazer festa em ti. Porque você está 100% devoto ao Senhor. Entende? Está 100% tendo comunhão com Ele. Então, em você não existe brechas e nem ilegalidade para o inferno adentrar e devastar a sua vida. Então, a obediência é fundamental a Deus. Entende? Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por ser fiel a nós e nos explicar como o Senhor trabalha, Pai, em nossas vidas, Senhor. Prepara-nos, Pai, para recebermos a promessa e os milagres que o Senhor tem para nossas vidas, para vivermos os seus propósitos, Senhor. Que o nosso coração venha a ser corações obedientes a Ti, fiéis a Ti, Senhor, e devotos a Ti, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que todo mal, que cada um venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta, que cada vida, Senhor, venha Te buscar na sua intimidade, individualidade, gerando contigo um relacionamento de profundidade, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.